Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O mundo do futebol pernambucano está em polvorosa com o que começou a circular nos bastidores do Recife. Fontes próximas ao Náutico indicam que o clube conseguiu uma manobra surpreendente e atravessou o Sport na negociação por Zé Lucas, aquele volante que vinha sendo apontado como prioridade pelo rival. O que deixa todos de queixo caído não é apenas o acerto em si, mas a forma como a transação se desenrolou nos corredores dos clubes. Segundo relatos, o sim de Zé Lucas ao Náutico não foi apenas uma decisão de mercado, mas também envolveu conversas diretas com a diretoria, agentes e até familiares do jogador, que garantiram que a escolha se deu por questões de projeto esportivo e ambição de protagonismo. É exatamente nesse ponto que os rumores se multiplicam. Enquanto o Sport acreditava ter a negociação praticamente fechada, o Náutico teria surgido com uma proposta irresistível e uma estratégia de convencimento que pegou todo mundo de surpresa. A movimentação gerou um frisson imediato entre torcedores, que não param de especular sobre como essa traição pode impactar a rivalidade local e alterar a dinâmica do campeonato estadual. Mas o que realmente chama atenção é o timing da negociação, que, segundo fontes internas, teria sido extremamente estratégico. Zé Lucas, acostumado a atuar como volante no Sport Recife, tinha seu futuro cercado de indefinições, e é justamente esse cenário que o Náutico aproveitou para se infiltrar na negociação de forma quase cirúrgica. Os bastidores contam que houve uma série de encontros reservados, conversas em horários inusitados e mensagens trocadas fora do radar da imprensa, todas com o objetivo de construir uma aproximação sólida entre jogador e clube. Há quem diga que o próprio Zé Lucas ficou surpreso com a velocidade da proposta, que incluía garantias de participação em todas as decisões táticas e espaço para crescimento dentro do time. Enquanto isso, o Sport, que já se preparava para anunciar o acerto, viu a situação escapar pelos dedos e começou a reorganizar suas prioridades, o que alimenta ainda mais as especulações sobre possíveis repercussões internas e ajustes no elenco. A narrativa que vem à tona é de que, mais do que um simples reforço, o Náutico comprou um símbolo de virada de jogo, um sinal de que está disposto a desafiar a hegemonia local e mexer com a confiança do rival. Entre torcedores e comentaristas, a repercussão tem sido explosiva. Nas redes sociais, debates acalorados misturam incredulidade e euforia, e o nome de Zé Lucas viraliza com hashtags que misturam ironia e entusiasmo. O clima dentro do clube também seria de grande expectativa, segundo apurações, com a diretoria e comissão técnica trabalhando intensamente para integrar o jogador ao grupo antes mesmo de qualquer apresentação oficial. Existe, inclusive, quem afirme que a escolha de Zé Lucas não teria sido apenas financeira, mas também estratégica. Ele chegaria para ocupar um papel de liderança silenciosa no meio-campo, atuando como elemento de equilíbrio e ligação entre defesa e ataque. Essa função, aliás, é exatamente o que teria seduzido o atleta a mudar de lado dentro do Recife, valorizando a oportunidade de protagonismo e influência dentro de campo, algo que, segundo fontes, não estava tão claro em sua passagem pelo Sport. A expectativa é de que sua adaptação seja acompanhada de perto por torcedores, jornalistas e até rivais, que analisam cada movimento e cada postagem, tentando decifrar se estamos diante de uma virada histórica ou apenas de mais um capítulo tenso na rivalidade local. A negociação ainda rende especulações sobre os bastidores do mercado regional. Existe a narrativa de que o Náutico usou uma estratégia cuidadosamente planejada para atrair Zé Lucas, incluindo garantias de desenvolvimento pessoal, acesso a treinamentos diferenciados e promessas de destaque em partidas decisivas. Fontes próximas afirmam que cada detalhe da conversa foi minuciosamente alinhado para que o jogador sentisse que essa mudança representaria não apenas um contrato, mas um projeto de vida. Ao mesmo tempo, circulam informações sobre reuniões internas no Sport, onde diretores teriam questionado como uma transação aparentemente controlada escapou das mãos do clube, gerando tensão entre setores administrativos e comissão técnica.
É exatamente esse cenário de disputa silenciosa que alimenta o rumor e transforma a contratação em algo muito mais do que um simples reforço. É um movimento capaz de reescrever o mapa de poder do futebol local, mexendo não apenas com o desempenho em campo, mas também com o psicológico e a confiança de ambos os times. Os comentários sobre o episódio também não deixam de apontar a dimensão simbólica da chegada de Zé Lucas ao Náutico. Para torcedores, trata-se de um sinal claro de ousadia, de uma diretoria disposta a arriscar e a atravessar acordos de rivais para fortalecer seu elenco. Essa percepção aumenta a expectativa em torno de como o jogador será recebido dentro do grupo e como poderá influenciar a química da equipe. Alguns especialistas afirmam que, mais do que talento individual, a contratação evidencia a capacidade do clube de planejar e executar movimentos estratégicos, quase como um xadrez tático no mercado de transferências. A possibilidade de Zé Lucas assumir um papel de liderança dentro do meio-campo deixa ainda mais evidente que o Náutico busca não apenas reforço, mas transformação, enviando uma mensagem direta ao esporte de que está pronto para disputar espaço e protagonismo na região, mexendo com rivalidade histórica e provocando debates acalorados sobre lealdade, estratégia e ousadia no futebol pernambucano. Por fim, a sensação que fica é de que esse episódio ainda vai render muitas especulações. Entre rumores de bastidores, análises de especialistas e comentários inflamados nas redes sociais, a narrativa em torno de Zé Lucas e sua ida para o Náutico ganha contornos quase cinematográficos. Há quem diga que a ousadia do clube pode desencadear uma série de movimentos em cascata, motivando outras negociações inesperadas e transformando o mercado local em um ambiente de suspense constante. A expectativa é de que, nos próximos dias, novos detalhes vazem, reforçando a sensação de que estamos diante de uma verdadeira reviravolta no futebol pernambucano. Entre torcedores, jornalistas e comentaristas, o tema é quente, polêmico e recheado de interpretações, mostrando que, mais do que uma simples contratação, a chegada de Zé Lucas ao Náutico simboliza estratégia, coragem e, claro, aquele toque de drama que todo fã de futebol adora acompanhar. A especulação sobre a chegada de Zé Lucas ao Náutico ganha contornos ainda mais intrigantes quando se observa o histórico do jogador e seu desempenho recente no esporte. Fontes próximas afirmam que, apesar de reconhecido por sua consistência como volante, ele não estava totalmente satisfeito com a forma como vinha sendo utilizado pelo rival, o que abriu espaço para que o Náutico surgisse com uma proposta atraente. Entre os bastidores, comenta-se que a diretoria alvirrubra fez questão de mostrar ao atleta que sua participação seria central, oferecendo não apenas contrato, mas um plano de carreira dentro do clube. A expectativa é que Zé Lucas se torne peça-chave, não apenas pelo que entrega em campo, mas também pelo impacto psicológico que gera ao atravessar um acordo que o esporte acreditava ser certo, mexendo com o moral do rival e trazendo um elemento inesperado para a narrativa da temporada. Alguns detalhes da negociação, que ainda circulam de forma não oficial, chamam atenção pelo timing e pela estratégia envolvida. Dizem que o Náutico monitorava a situação do volante há semanas, aguardando o momento exato para agir, e que cada conversa, cada sinal de interesse do jogador foi cuidadosamente calculado para garantir que a virada acontecesse sem que o esporte tivesse tempo de reagir. A ousadia, segundo especialistas, é parte de uma estratégia de mercado mais ampla, que visa consolidar o clube como protagonista local e enviar uma mensagem de que não teme atravessar acordos, mesmo que isso gere atrito com rivais históricos. A negociação não é vista apenas como reforço tático, mas como um movimento de poder, capaz de alterar a dinâmica do futebol pernambucano e colocar o Náutico em posição de destaque nas discussões sobre mercado, estratégia e ousadia. Dentro do elenco e da comissão técnica, a chegada de Zé Lucas também é acompanhada com expectativa e, claro, alguma dose de curiosidade. Fontes afirmam que o jogador terá autonomia para se inserir no meio-campo de forma natural, assumindo responsabilidades que vão muito além da função técnica. Há quem diga que ele será um elemento de ligação entre setores da equipe, ajudando a moldar a identidade tática do grupo e servindo de exemplo para jovens atletas que chegam em busca de espaço. A narrativa que se forma é de que o Náutico não apenas comprou um jogador, mas trouxe um agente de mudança, alguém capaz de influenciar a dinâmica interna e o desempenho coletivo, reforçando a ideia de que a contratação é parte de um projeto maior, de médio e longo prazo, que busca transformar o clube em protagonista. A repercussão entre torcedores segue intensa, com debates acalorados sobre lealdade, ousadia e estratégia.
Muitos defendem a escolha do jogador, exaltando a coragem do Náutico em atravessar o rival, enquanto outros questionam se o movimento trará consequências negativas, como instabilidade no grupo ou reação do esporte. A especulação é que o clima nos próximos jogos será de atenção redobrada, com torcedores e comentaristas observando cada passo, cada gesto, em busca de sinais sobre adaptação, química com companheiros e impacto dentro de campo. A tensão entre expectativa e realidade transforma a chegada de Zé Lucas em um episódio repleto de drama, estratégia e suspense, ingredientes que tornam a história ainda mais fascinante para quem acompanha o futebol local. Nos corredores do futebol pernambucano, o episódio também gera especulações sobre futuras movimentações. Há quem diga que a ousadia do Náutico pode desencadear uma série de contratações inesperadas, enquanto o esporte precisa reorganizar prioridades e lidar com o impacto de perder um jogador tão cobiçado. A narrativa, que começou com rumores, ganhou força com vazamentos de bastidores e informações não oficiais, transformando a chegada de Zé Lucas em tema central das discussões sobre mercado, estratégia e rivalidade. É um movimento que promete reverberar por semanas, influenciando negociações, gerando debates e mantendo torcedores, jornalistas e especialistas atentos a cada detalhe, sempre com aquele clima de suspense que só bastidores do futebol conseguem proporcionar. Por fim, a especulação se consolida como uma narrativa quase cinematográfica, com todos os elementos de tensão, surpresa e estratégia que encantam fãs de futebol. O Náutico não apenas reforça o elenco, mas também envia uma mensagem clara: ousadia, planejamento e execução podem alterar o equilíbrio do poder local. Zé Lucas, por sua vez, assume o papel de protagonista em um enredo recheado de drama, expectativa e rivalidade. Para torcedores, comentaristas e especialistas, é o tipo de história que alimenta discussões, provoca debates acalorados e mantém o futebol pernambucano no centro das atenções, mostrando que, entre rumores e negociações, cada detalhe conta e cada movimento pode se transformar em capítulo inesquecível da história esportiva regional. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores, alguns detalhes circulam de forma quase confidencial, mas já conseguem movimentar a especulação entre torcedores e jornalistas mais próximos. Dizem que a chegada de Zé Lucas ao Náutico não foi apenas sobre reforço técnico, mas também sobre sinalizar uma mudança de postura do clube, mostrando que agora está disposto a se movimentar de maneira estratégica e ousada, mesmo que isso signifique atravessar negociações com rivais históricos. Esse tipo de ação, segundo fontes internas, teria sido discutido em reuniões da diretoria, planejado para gerar impacto tanto dentro quanto fora de campo, transformando cada partida em um palco para mostrar força, protagonismo e capacidade de decisão rápida. O efeito psicológico sobre o esporte, rival direto, também é citado como um ponto de interesse. Perder um jogador que já estava praticamente engatilhado para o elenco deixa o time rival em alerta, forçando ajustes estratégicos e reacendendo a rivalidade de forma inesperada. Ao mesmo tempo, os rumores apontam que Zé Lucas teria se sentido valorizado pelo projeto do Náutico, enxergando a mudança como oportunidade para assumir papel de destaque, ampliar sua influência dentro do time e até redefinir sua trajetória profissional. Fontes afirmam que ele recebeu garantias não apenas sobre a posição que ocupará em campo, mas também sobre a liberdade de atuar como elemento-chave na organização do meio-campo, servindo de ela entre defesa e ataque, e até como referência para jogadores mais jovens. Esse tipo de papel, que mistura protagonismo técnico e liderança silenciosa, teria sido decisivo para que o atleta optasse por mudar de clube, gerando, claro, uma reação imediata de surpresa e curiosidade nos torcedores, que agora acompanham cada detalhe com atenção, imaginando como essa escolha impactará o rendimento da equipe e a química com os companheiros. E não para por aí, circulam também especulações sobre possíveis repercussões externas dessa contratação. Comentários nas redes sociais, fóruns especializados e grupos de WhatsApp já apontam que a ousadia do Náutico pode desencadear uma espécie de efeito dominó no mercado local, com outros clubes avaliando novas estratégias, buscando reforços inesperados e tentando recuperar terreno diante de uma movimentação que pegou todos de surpresa.
Analistas esportivos reforçam que, em cenários de rivalidade intensa, esse tipo de contratação vai muito além do talento do jogador, trata-se de uma demonstração de força, inteligência de mercado e capacidade de planejamento estratégico. Se confirmadas essas especulações, o episódio envolvendo Zé Lucas não será apenas mais uma transação de mercado, mas um capítulo memorável na história recente do futebol pernambucano, cheio de drama, tensão e, claro, aquela pitada irresistível de suspense que todo fã adora acompanhar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.